Olá, sou Carlos Raton, esse é o Pode Povo e o assunto é espinhoso. Privatização da Sabesp. Para falar sobre o assunto, nada melhor que o Tanivaldo Monteiro Dantas, presidente do Sindicato dos Humanitários da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Tanivaldo, muito obrigado por estar aqui presente. Agradeço eu, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto muito importante que a sociedade tem que ser esclarecida nesse ponto da questão da privatização. Bom lá, uma discussão muito grande, teve um problema aqui na prefeitura, na Câmara de Santos, né? Teve uma discussão importante, mas as pessoas ainda não sabem, fala assim, privatização da Sabesp, fala muito disso, mas as pessoas não sabem exatamente as vantagens e as desvantagens. Pelo que eu já levantei, tem muita desvantagem, está muito complicada essa situação. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo quais as principais desvantagens dessa privatização ou vantagem, enfim. Então, Carlos, é assim, a privatização não é de agora, ela já vem desde 92, quando foi formulado a primeira discussão sobre o primeiro marco regulatório, onde a Sabesp, depois de 20 anos de empresa naquela época, conseguiu o primeiro marco regulatório, que é a Lei 11.445. De lá para cá, vários governos tentaram fazer a questão da privatização, e eu acho que você pode se recordar que nós fizemos vários enfrentamentos na Câmara Municipal, até porque, naquele momento, a Câmara queria municipalizar, e o Estado era que tinha o poder concedente do município, né, nessa condição pela lei, pela Constituição de 88. E agora, de uma forma muito rápida, né, de um projeto do governo, de uma promessa do governo de vir para privatizar, em 3 meses já estamos num processo de privatização muito rápido. E eu acho que a sociedade precisava ser esclarecida em relação a essas questões. Primeiro, na questão corporativa, que são os trabalhadores, não existe garantia nenhuma de manter o quadro que se tem hoje dentro da Sabesp, que é em torno de 12 mil. Então, 12 mil trabalhadores 12 mil no estado de São Paulo. Que não sabe se ficam ou vai embora, você manda embora. Exatamente, porque a gente tem as experiências das privatizações por aí afora, que a redução foi maciça, tá certo? No sentido de redução do quadro. E a qualidade também do serviço, como é um serviço essencial, precisava ser preservado, né? Precisava dar a qualificação melhor para essa questão que é o serviço essencial, que é o tratamento de água e o tratamento de esgoto. Isso não se tem garantia. Segundo, que também o Estado hoje, através da Sabesp, ela é responsável pelo pagamento da complementação dos aposentados, tá certo? Tem esse passivo, né? Exatamente, esse passivo, privatizando, isso passa para o Estado. E os cálculos são diferentes. Naturalmente, esses cálculos vão ser recalculados e os aposentados vão ter uma redução salarial significativa. Entendi. São quantos aposentados você tem, mais ou menos noção? São em torno de 800, 900 aqui na Baixada. Só na Baixada? Na Baixada, complementados. Então, fica assim uma coisa mal explicada e uma rapidez muito grande de querer tomar essas decisões. Do ponto de vista corporativo, a nossa preocupação é mais essas questões da garantia de emprego e dos serviços que vão vir com qualidade que os trabalhadores vêm atendendo até esse momento. Para você ter uma ideia, nós temos uma população flutuante aqui, tá certo? Sim. Final de semana prolongado, feriados, final de ano, chega a triplicar o número da nossa população. Sim. E a gente acaba atendendo. A Sabesp, uma empresa reconhecida a nível mundial, com a qualidade que tem, ela acaba atendendo toda essa população. Tem alguns problemas estruturais? Tem, é claro que tem, porque nós temos que atender o dobro da população, né? Então, você diminui um pouco a pressão aqui para atender um município ali, o outro município lá, e como é um sistema integrado, a gente consegue manter esse atendimento. Então, essa população flutuante acaba prejudicando os serviços locais prestados pela Sabesp. E os funcionários têm a sua capacidade e a qualificação de atender essa população. Isso é uma questão.
Então, a gente temos que olhar para esse benefício, né? Que é essa questão. Eu acho que a questão de você fazer os investimentos, a empresa, a Sabesp, ela dá um lucro de 3 bilhões por ano, né? Não tem a necessidade de você colocar um projeto de privatização assim rápida para entregar um produto que está no capital. Eu tive informação que o governo do estado ainda não tem um modelo de privatização, né? Ainda não está muito, ou tem? Ele já tem um projeto que está sendo colocado aí nas audiências públicas, né? E à medida que vai acontecendo, ele vai modelando isso de acordo com as necessidades, com as cobranças que existem, para poder tentar convencer os vereadores e os prefeitos para assinar um novo contrato, né? E isso é uma preocupação nossa, porque muitos dos vereadores e a população não conhecem e não sabem da questão dimensão do projeto e do risco que é a privatização para o setor de saneamento. Por exemplo, hoje essa Sabesp ela deve estar em quantos municípios? Centenas de municípios do estado. 375 municípios. É uma estrutura, né? E para você ter ideia, aqui o IBGE colocou uma questão de que a Sabesp é uma empresa com capacidade financeira, com estrutura, com condições de atender as propostas que estão colocadas hoje no acordo da Prefeitura e Sabesp, tá certo? Que é o contrato de concessão, sim, que é de 35 anos, sim, 2015 até 2040, 2045. Se romper esse contrato, a Sabesp, a Prefeitura deixa de receber os 4% que vem do faturamento da empresa, tá certo? Certo. Para o município que eles usam para outras atividades, como educação ambiental, infraestrutura, essas questões todas. Sim. No projeto, eles já estão adequando isso para poder tentar convencer os municípios. E esse novo programa leva um investimento até 2060. Mas e aí, depois de 2060, o que acontece com as prefeituras? Né? O que acontece com o novo governo? Com a Sabesp, com os trabalhadores? Devolve, ninguém sabe o que acontece. Então, existe uma pressa muito grande. A nossa reivindicação dos trabalhadores, do Fórum das Entidades, dos sindicatos ligados à questão do saneamento, é que não se tenha pressa para discutir isso, que deixa a coisa acontecer, vamos levar uma discussão para a sociedade mais madura, com as entidades, para que a gente possa clarear alguns pontos que ainda estão obscuros nessas questões da privatização. Por exemplo, fala-se muito que se privatizar vai ter uma redução de tarifa, mas parece que é inconsistente isso, porque uma vez que quem decide os valores, segundo o que eu já levantei aqui, é a agência reguladora, né? Exatamente. Quando então, ele coloca... esse papinho que vai baixar o valor da tarifa... É um papo furado, isso não existe. Quando você coloca que vai abaixar a tarifa, eles estão adequando um sistema diferente de cobrança. Porque hoje a gente faz a cobrança pré-pago, né, e eles querem colocar pós-pago, tá certo? Então, o que é o pré-pago? Dentro desse pré-pago já existe ali um percentual que é de investimento. Então, ele já calcula dentro da tarifa e nós, cidadãos, pagamos um investimento já antecipado. Ou seja, uma média de consumo, né? Exatamente. Que isso aí já está certo que se você passar, você paga mais. Mas uma média de consumo... Isso. No projeto deles, eles tiram isso e colocam para fazer isso depois que fizeram o investimento. Quer dizer, você não tem a segurança de que isso que a tarifa vai baixar. Vai baixar, pode baixar. Um período que eles estão colocando, que é um fundo que eles vão fazer, por exemplo, vão fazer um fundo de 1/3 da venda das ações. Pô, se vai vender ações para reduzir, então não precisa privatizar. O próprio Estado poderia fazer isso, porque o Estado hoje consome 25% do lucro e não investe um centavo nos investimentos do saneamento. Ações desde que não fique venda mais de 50%, né? Você mantenha... Exatamente, que ele tenha o poder de veto isso. de veto
de decisão. Exatamente. Tá? Mas hoje não vai acontecer isso. Vai privatizar, já é privatizado. Nós temos a cidade de Santos, ela universalizada 100% de tratamento de água e 98% de tratamento de esgoto. E aí, na matéria que saiu na tribuna agora, é uma coisa assim absurda, porque eles colocam uma faixa da tribuna, meia página, com a favela e as palafitas, né? Usando o argumento de que vai levar o tratamento de água e o tratamento de esgoto. Pô, é inversão de valores. Como é que o governo vai legitimar, né, as favelas e as palafitas? A obrigação do governo é de uma responsabilidade social que tem que tirar esse pessoal dessas áreas de risco e trazer para a cidade. Né? E ali tem a universalização. Em vez de você investir nessa questão do esgoto lá, você tem que investir em habitação, você tem que investir em educação, você tem que investir nos pontos que nós temos mais fracos dentro da sociedade. Né? E tirar esse pessoal dessas áreas de risco e trazer para a cidade com habitação, né? E não levar o esgoto para lá. Até porque eu acho que não é verdade isso, porque para você fazer uma ligação de esgoto, hoje, ou uma ligação de água, você tem que ter autonomia e tem que ter a escritura daquele terreno e a aprovação da prefeitura. Liga lá. Então vai ter que legalizar toda a Tu acha que isso vai acontecer? Tu acha que vai acontecer? Porque isso a empresa depois privada vai justificar isso. Ah, não está legalizado, não leva. Não vai fazer. Né? Depois que ganhar, não vai fazer. Não é isso? E primeiro, e depois é o seguinte, qual é a empresa privada que vai investir em prejuízo? O subsídio cruzado, que é aquele capital, aquelas cidades que são deficitárias, que não têm arrecadação para manter o esgoto, o tratamento de esgoto, o tratamento de água, quem é que vai subsidiar? Porque o capital, ele não vai jogar o seu dinheiro e num lugar onde ele acha que não pode arrecadar, tá certo? A tarifa social, que é aquela tarifa mais baixa, você acha que o capital, a empresa privada, vai manter a tarifa social? Vai acabar. Então, é uma falácia. Na verdade, a questão das audiências públicas que estão acontecendo é uma etapa para que o governo continue o projeto de privatização. E é uma farsa. É uma farsa. Não existe nenhum objetivo de prosseguir com isso sem enganar o povo ou os vereadores e os prefeitos para que haja uma consciência para assinar um novo acordo. Perfeito. As pessoas, muitas vezes, têm reclamação, a Sabesp quebrou aqui e não veio arrumar, a Sabesp não fez isso, fez aquilo. Isso é uma preocupação que acontece em bastante cidades e talvez seja isso um argumento, não é isso? Que eles usam muito e está sendo usado. Ah, tá vendo? Com a privatização não vai acontecer mais isso. Você vai ter um problema na sua rua de volta d'água, ou a privada vai lá. Vai acontecer isso? Isso é verdade isso. A gente não pode negar, mas isso é provocado pelo próprio governo. O sucateamento da empresa é provocado pelo próprio governo para poder justificar a necessidade da privatização. Você perceba que nós temos hoje 49,9% da empresa já privatizada. Tá certo? Se nós tivéssemos o quadro funcional na necessidade... Esses 49,9% é pessoa terceirizada, contratados, é isso? Já, nós temos aí em torno de 40%, 40% a 45% do quadro funcional terceirizado, que são contratos de licitações que são feitos, e esse dinheiro desses contratos acaba com 6 meses. E depois eles abandonam, eles não deixam, não prosseguem com os trabalhos. E quem tem que arcar com esse trabalho são os trabalhadores, que ficam sobrecarregados para poder atender as falhas e a má qualidade. E não é culpa dos trabalhadores terceirizados. Não é culpa do capital, da empresa que quer só ter o lucro. Exatamente. Entende? Então, é uma coisa proposital do governo de tentar desqualificar o serviço que é feito pela Sabesp para poder privatizar. Ou seja, o mais interessante é que a Sabesp, esses 49,9%, fizesse concurso, não sei como é, a Sabesp não precisa, mas contratar,
aumentasse a mão de obra dela, né? claro. Trabalhadores, aumentasse o número de trabalhadores para poder não ter que contratar terceiros. Exatamente. Você teria que aumentar o seu quadro técnico, aumentar o quadro operacional, para poder você atender a população com uma qualidade melhor, né, nessa condição. Então, antes de privatizar, poderia ter que arrumar a casa. Exatamente. Agora, é claro, porque você, fácil hoje, você hoje tem uma empresa na questão do saneamento, que é um monopólio natural, não passa 2 canos na porta da tua casa para você escolher que água que você quer. Exatamente. Tá certo? Então vai continuar o monopólio numa empresa privada que vai dar as regras, que vai fazer os serviços, né, sem ter qualquer fiscalização do governo. Ou seja, vai usar a mesma estrutura da Sabesp, né? Que não vai montar estrutura nova. Não vai. Não vai. Vai usar a mesma estrutura da Sabesp, só que algumas vantagens que a estatal lhe garantiria, que a Sabesp lhe garante, como a tarifa social, mas ela pode tirar a qualquer momento. Exatamente. Foi uma privatizada. É isso? Exatamente. A Sabesp hoje, ela teria a condição de cumprir a questão da universalização em 2029. Era só o governo deixar, só que não interessa para ele. Porque se ele fizer isso, ele não tem motivo para fazer a privatização. Entendeu? Então, são alguns problemas que eu acho que os vereadores, e eu acho que quem deveria estar aqui eram os vereadores, para dar a posição deles. Seriam os prefeitos que deveriam estar aqui para poder colocar essas posições deles. E a gente não tem essa representação. Alguns vereadores em Santos, né, eles estão com uma preocupação firme e na preocupação, e já sabe, porque eu entreguei um dossiê como esses aqui para todos os vereadores em Santos. Acho que 4 ou 5 que não receberam. Mas mostrando a nossa preocupação no sentido do risco que é a privatização do setor de saneamento na nossa região. Sistema integrado, que a gente pega água de Cubatão, manda para Guarujá, para Santos, para Itanhaém, parece que abastece bastante. Exatamente. E nós temos essa preocupação aqui na nossa região. Uma cidade que adquire muito turista, tá certo? Que tem que ter essa preocupação, uma cidade que tem muita área de pobreza nessas questões, com a taxa social que é colocada para atender esse pessoal, e a gente vai perder isso tudo, vamos deixar isso na mão do capital. É complicado, não dá, não pode ser assim. Não pode ser assim. Qual vai ser os passos agora do movimento? Você tem um movimento para que evite a privatização, né? Quais são os passos aí? Eu quero informar para você que eu estou há 60 dias da frente dos sindicatos urbanitários. Nós ganhamos uma eleição agora, nós estamos há 60 dias, estamos acompanhando todo esses encaminhamentos, as audiências públicas. Não foi possível, no momento, eu entrar com a ação civil pública, mas eu entrei com a ação popular no meu nome, contra as decisões do prefeito aqui de Santos, isso está rolando. Eu pedi a tutela antecipada, mas não foi concedida, mas nós estamos na briga e vamos entrar com as ações civil pública dentro das cidades vizinhas para que não assinem o novo contrato. Né? Porque o poder concedente é do município. O município não precisa fazer acordo com o governo para poder atender as necessidades. Do governo do Estado. Exatamente. É direto com a Sabesp. É direto com a Sabesp. Entendi. Entende? Então, a prefeitura aqui pode fechar com a Sabesp um plano para atender a população. Agora, a questão política, né? Os partidos e essa questão da pressa do governo de fazer e as eleições próximas, né, complica essas questões. Acho que o prefeito, aí eu mando um recado para o prefeito das nossas cidades para não ter pressa, não precisa fechar nada agora. Os vereadores têm que tomar consciência do projeto, não precisa assinar nada agora. Vamos deixar passar as eleições, vamos estudar com mais calma, debater mais vamos ter preocupação com os trabalhadores que atendem esse município, para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla com a sociedade em relação à questão da privatização. Ok, Tânivaldo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado você. Estamos à disposição. Carlos Raton. Carlos, obrigado pela oportunidade e é
gratificante a gente poder estar esclarecendo essas questões. Eu acho que isso seria papel do município estar fazendo isso, da prefeitura, dos vereadores, para que a gente possa ter uma clareza maior com a sociedade da importância que é o saneamento, o tratamento de água, o tratamento de esgoto na nossa cidade. Perfeito. É isso aí. O Pode Povo fica por aqui. Até o próximo. Tchau.